Então eu estou começando a explicar por que sentimos medo e como controlar o medo, né? Essa é a ideia. Eu vou te dar aqui uns exemplos bobos de medo e talvez você vá rir agora beça, porque talvez você sinta isso aqui que eu vou falar aqui nos seres humanos, né? Medo de palhaço. Você já ouviu alguém dizer que tem medo de palhaço? Quando vê num filme assim, às vezes filmes de terror usam a figura de um palhaço. Por quê? Porque isso é um tipo de medo que é desenvolvido por alguns seres humanos. Tem medo de palhaço, medo de gato, medo de tomar banho. Tem gente que tem medo da sogra. Bom, isso também não... medo de altura, medo de elevador, né? Medo de ficar trancado dentro de uma sala pequena, de um elevador, medo de que alguém toque em você, né? Medo de ter medo. Medo de ficar pobre. Tem gente que tem medo de ficar rico, com muita manifestação e não saber o que vai fazer com aquilo. Então existem vários tipos de medo, que alguns são até meio que inexplicáveis assim, que o ser humano sente. Quer ver uma coisa? Timidez. Timidez é um tipo de medo. Que tipo de medo? É um grau de medo que aparece em situações sociais. A pessoa é tímida, aí ela chega no ambiente e ela fica com vergonha, em que quando ela chega, naturalmente, todo mundo vai fazer assim, ó, e vai virar as câmeras para a sua chegada. E essa pessoa ruboriza com isso. Então ela é tímida quando a professora chama para fazer uma apresentação lá na frente, a classe toda, inclusive a professora ou o professor vão estar olhando, e eu sou tímido. E aí o tímido é um tipo de medo que se manifesta em uma situação social. Não é à toa que está escrito por aí em algum lugar na Bíblia que os tímidos não herdam o reino de Deus. Por quê? Não quer dizer que perdeu a salvação, porque herdar o reino não tem nada a ver com a salvação espiritual. Herdar o reino é viver bem aqui. Então, quando você entrar num elevador, quer quebrar a timidez, que você é tímido ou tímida, quando você entrar no elevador, fala, boa tarde. Aí todo mundo vai te olhar e aí você vai intimidar as pessoas. Mas fale alto, não fale assim, bom dia. Ninguém escuta. Nem que falar, bom dia, bom dia. Chegou numa sala, num consultório onde você vai ser atendido, bom dia. Chegou num lugar, bom dia. E mantenha essa postura, vença isso e você vai ver como é que isso começa a girar a coisa a teu favor. E as pessoas vão te olhar assim e vão normalmente te responder, a maioria, né? Porque existem os mal educados e as mal educadas, que não vão responder, não importa, porque você está fazendo uma terapia que está te ajudando a vencer essa timidez, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, chega num lugar, bom dia, não precisa olhar para ninguém, fala alto em geral, bom dia, boa tarde, e você vai começar a ver como é que é engraçada a reação das pessoas, porque quando você chega e fala num determinado tom de voz, bom dia, você já meio que se impôs com a tua presença. E aí todo mundo já te olhou e pronto, passou aquele momento em que você tem vergonha de chamar a atenção. E assim vai, né? Olha um tipo de medo. Quando você está devendo alguma coisa no banco e o telefone toca, né? Aí você olha aquele número, código 11, código 43, código 85 e tal, e você sabe, caramba, o que é isso aqui? E às vezes você desliga ou não atende ou vira o telefone e aí alguém pergunta, quem era? Não, não é nada, não, é engano. Tal. Por quê? Porque isso é medo. De quê? Medo de dar uma resposta para aquela pessoa que está te cobrando. Entendeu? Isso é um medo, um tipo de medo também. Medo de fazer uma prova. Vai fazer uma prova e a pessoa fica... aquela ansiedade, aquela insegurança. Medo por causa da falta de vivência, medo por causa da falta de conhecimento em situações
de um jeito ou de outro, medo de já ter, por não ter amadurecimento suficiente para ter passado por aquilo. Então, é normal sentir medo, porque tudo que eu falei aqui eu sinto, e já passei, eu passo, e você também. É normal sentir medo. Abraão, sabe quem foi Abraão? Abraão é conhecido como pai na fé. Imagina que personagem, Abraão. Abraão, que Deus disse para ele, Abraão, sai daqui, vai para lá, e ele não perguntou nem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, se estava certo ele fazer isso ou estava errado. Ele não perguntou a esposa, ele não perguntou a sogra, ele não perguntou os filhos, ele não perguntou a ninguém. Ele falou, vamos embora, porque Deus falou aqui comigo que a gente tem que sair fora daqui. Vamos embora, vamos fazer a mala e tchau. E saiu, foi para outro lugar, e de repente os vizinhos de Abraão ficaram pensando assim, Abraão é maluco. Abraão sempre foi daqui, ele cresceu aqui, jogou bola de gude aqui, soltou pipa aqui, cresceu, estudou na mesma escola que todo mundo aqui, se formou com todo mundo aqui, trabalha no mesmo emprego que todo mundo, e de repente ele vira as costas e vai embora porque disse que Deus falou com ele, que ele era abençoado, que ele está se achando melhor que alguém. Então Abraão, quando você ouve falar de Abraão, caramba, esse cara é fenomenal, como dizia aquele lá que morreu, né? Abraão mentiu. Mentiu por quê? Por medo. Abraão transou com a empregada por medo de não acontecer uma coisa que Deus tinha dito para ele que ia acontecer, que ele ia ser pai de um garoto. Aí ele falou, caramba, minha mulherzinha já não tá muito animando ninguém para nada, né? Como é que essa mulher vai engravidar com 90 anos? Ele se deixou levar pela sua própria carne. Em outro lugar ele mentiu, que ele estava numa terra estranha, e ele disse que a Sara não era mulher dele não, era irmã dele, porque ele ficou com medo do pessoal fazer uma besteira lá qualquer com ela, e assim se respeitaria mais. Ele mentiu aí, Abraão mentiu porque estava com medo. É normal você sentir medo. Elias, sabe quem foi Elias? Aquele lá dos profetas, de mais de 400 profetas, que fez cair fogo do céu e matou todo mundo e depois mandou degolar os profetas todinhos lá. Tá? Imagina que poder de um cara desse. Os homens ficaram orando ao Deus deles lá, orando o dia inteiro, não aconteceu nada. Elias se aproximou, mandou colocar mais água e diz assim, agora eu vou orar ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos exércitos, e vai cair fogo do céu. E diz que o fogo caiu, consumiu aquilo tudo, queimou a água que estava ao redor, foi uma explosão tremenda. Imagina, o povo devia olhar Elias e falar, não mexe com esse cara não, que ele tem umas conexões aí que são fortíssimas com o céu. Não é? Aí depois a Jezabel soube que Elias estava fazendo essa confusão toda lá e mandou um recado, fala para esse tal de Elias que eu vou matar ele. Jezabel sozinho. Sabe o que Elias fez? Com medo, fugiu e foi se esconder numa gruta. Você conhece essa história. Então Elias sentiu medo, mesmo depois de ter vencido uma batalha daquela. É normal sentir medo. Davi tinha matado Golias, tinha recebido a herança, tinha feito aquilo tudo lá. Sabe quantos anos ele ficou fugindo do rei Saul? 13 anos com medo. Foi se esconder também numa caverna. Você sabe essa história, né? Também. Moisés fugiu também. Moisés, esse do cinema, que fizeram um filme aí há pouco tempo, né? Que os mandamentos, que o povo sacou do Egito, que poder tremendo de tocou na água, a água abriu, tocou na rocha, saiu água, e para o povo beber, e aquele poder todo de Deus se manifestando ali. Moisés, quando matou o egípcio, fugiu para a terra de Midian, se escondeu porque estava com medo de Faraó. É normal sentir medo. Paulo, grande apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele fugiu com medo. Quando que Paulo fugiu com medo? Você não conhece a história que está em Atos? O apóstolo Paulo estava pregando e diz que ele falava mais do que o Pedro Kelly, porque já era 2 da manhã, mais ou menos, e aí aquela casa estava cheia de gente, pendurada por todo lado, mas aí houve lá alguém que queria assassinar o apóstolo Paulo. Os seguranças de Paulo, os discípulos dele, desceram ele pela janela do 2º andar, dentro de um cesto. Fugiu, saiu fora pela janela, porque estava com medo do ataque que ia acontecer ali.
O apóstolo Pedro fugiu, os demais também, depois não se ouve mais falar deles, depois da crucificação, com medo. Medo de quê? Dos romanos, medo dos religiosos. E negou. Você estava com ele? Não, eu não estava não estava lá não. Medo. Isso é algo que está na carne. E carne todo mundo tem. Todo mundo sente medo. Quem tem tem medo, já diz o ditado popular aí. Porque o medo é uma coisa natural. É uma coisa que eu já te expliquei no início, que é um sentimento que se manifesta no teu corpo natural. Como é que você combate o medo? Número 1. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.